Meu nome é Harry Westphal Jr. e eu sou diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. A minha formação é em física teórica, eu fiz graduação e doutorado na Unicamp, depois eu tinha passado alguns anos nos Estados Unidos como postdoc e em 2020 eu me tornei diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. A luz síncrotron é um termo bastante genérico que a gente usa pela radiação eletromagnética produzida por um acelerador síncrotron de elétrons. Os elétrons passam várias vezes por uma cavidade que dá essa energia para eles, e você precisa de uma estrutura muito grande, porque cada volta os elétrons ganham um pouco mais de energia, mas para atingir toda essa energia alta, no caso dos Sirius, 3 gigaelectronvolts, você precisa de uma estrutura muito grande. No caso de aceleradores síncrotron como o Sirius, para você obter radiação, quanto menor o tamanho do feixe de elétrons, melhor a resolução das imagens que você vai obter. Então, mais finos detalhes você consegue enxergar. E para que essa resolução seja, e para que o tamanho do feixe de elétrons seja pequeno, ele tem que, de fato, o acelerador, quanto maior, menor fica esse feixe de elétrons. Os aceleradores que são destinados a colisores, que a gente conhece em várias ocasiões, a gente ouviu falar de aceleradores colisores, como o LHC, no CERN, eles são até maiores. Você acelera partículas mais pesadas a energias até maiores do que essa. Então tudo depende de qual energia que você quer acelerar as partículas, o tamanho da infraestrutura que você vai ter. Além disso, no caso do Sirius, a gente não faz colisões entre partículas. Então você acelera os elétrons e o objetivo principal é que esses elétrons, na velocidade próxima da luz, eles emitam radiação eletromagnética. A gente quer acelerar partículas leves porque elas emitem mais radiação. Então o UVX foi o primeiro projeto nosso. Ele foi criado nos anos 80 e toda a tecnologia para se construir síncrotron ela foi adquirida ao longo desse processo. Então esse síncrotron do UVX também nos ajudou a criar uma comunidade de milhares de pesquisadores que já compreendiam as técnicas. E praticamente tudo que você vê à sua volta foram tecnologias que, ao longo da existência do VX e ao longo da criação, desde os anos 80, esses mais de quase 40 anos de acumulados de experiência, foram possíveis, então, levar a gente da segunda geração para a quarta geração de síncrotron, ou seja, ser um dos síncrotrons mais competitivos do mundo. Só existem 3 aceleradores no mundo síncrotron de quarta geração. Então um fica em Grenoble, na França, o outro fica é o Max 4 na Suécia e o terceiro é o Sirius aqui no Brasil. Essa plataforma é aberta a todos, nós temos um sistema que todos podem submeter propostas e as melhores propostas científicas que são as realizadas. Isso permite então que os pesquisadores tenham acesso direto a uma tecnologia que poucos lugares do mundo têm, ao mesmo tempo que a gente oferece a uma comunidade algo no solo brasileiro de altíssima competitividade, e a gente então permitiu que empresas nacionais tivessem acesso a várias tecnologias que elas não tinham. Essas tecnologias não serviam apenas para fazer aceleradores e fazer instrumentos do síncrotron, mas essas tecnologias que elas aprenderam, elas também utilizaram em suas outras atividades. Então a gente acelera elétrons que estão na velocidade da luz, desvia a trajetória deles com campos magnéticos intensos, e essa radiação, então, ela é produzida no espectro inteiro eletromagnético. Infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X, raios gama. E cada uma dessas faixas do espectro eletromagnético, ela é coletada em uma das linhas de luz, que são esses instrumentos que coletam a radiação em diversas faixas. Ele permite você fazer, então, imagens microscópicas, desde a escala atômica até a escala micrométrica, em diversos materiais. Como radiação eletromagnética, ela cobre um espectro muito mais amplo do que um microscópio convencional, que usa radiação eletromagnética no espectro visível. O infravermelho, ela permite que você tenha um contraste nas imagens que você faz, que está relacionado à presença de certas ligações químicas. No ultravioleta,
raio-x de baixa energia, você consegue observar que tipo de ligações químicas que tem no material. Então esse contraste da imagem pode ser relacionado a transições eletrônicas, como os elétrons estão organizados. E quando você vai para o raio-x de mais alta energia, aí você pode penetrar em materiais mais densos, né, e observar através de contrastes, desde fluorescência, que dá uma assinatura de que elementos químicos tem no material, até a absorção, como os raios-x são absorvidos, numa tomografia semelhante à tomografia médica, né, até o contraste de fase, que a gente diz, né, que são a refração dos raios-x quando ele atravessa os materiais. São vários exemplos, desde exemplos de medicina e biologia, até exemplos de petroquímica, até exemplos de nanotecnologia ou mesmo microeletrônica, observar como que, com escala nanométrica, como que se dá a estrutura de um chip que foi fabricado, e fazer um mapeamento dessa estrutura tridimensional. Então são múltiplos exemplos tecnológicos que podem se reverter. Mas, lembrando que o que se faz principalmente num síncrotron é pesquisa básica, né? A maior parte do tempo, o grande produto que sai de uma instalação como essa é conhecimento, né? Você não usa a luz síncrotron para diretamente desenvolver o material. Ele dá um conhecimento e ele serve para os pesquisadores testarem hipóteses sobre esses materiais. Então, eu vou testar uma hipótese sobre onde está o óleo na rocha do pré-sal. Vou testar uma hipótese sobre como é o processo de catálise. Eu vou testar uma hipótese sobre como uma biomolécula, uma enzima se encaixa em um substrato. Vindo com essas hipóteses, os pesquisadores têm capacidade de testar essas hipóteses e formular novas hipóteses, e assim se dá o processo, o ciclo virtuoso da pesquisa.